assim comigo. Deus é o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência aquilo que não existe, como se existisse. Por essa razão, eu declaro, eu sou uma igreja que persevera e preserva na doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus, na comunhão entre os irmãos, no partir do pão, com singeleza de coração. Eu sou uma igreja que persevera e preserva nas orações, nas ações de graças, com alegria, na busca do enchimento do Espírito Santo. Eu sou uma igreja que persevera e preserva no temor a Deus, no ouvir a voz do Espírito Santo e no amor de Deus. Eu sou essa igreja. Eu declaro isso pela fé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mire, amado Miro é evangelista, tá? Foi consagrado aqui. Veio aí, fui lá para o mutirão para ajudar o seu irmão. Aí depois do mutirão fui lá um passeio. Aí nesse passeio, o pai do céu pegou ele de jeito. Depois de volta para cá. Amém. Diga de novo assim comigo, melhor, diga de novo. Repita o que eu vou falar agora mais uma vez. Em nome de Jesus, eu declaro os meus ouvidos abertos e o meu coração atento para ouvir, entender e reter a palavra de Deus. Espírito Santo, eu te convido a armazenar no meu coração as tuas leis e gerar dentro de mim tudo aquilo que lhe é agradável por meio do meu Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diz aqui, Senhor, a tua palavra. Ó Deus, o Senhor diz que a palavra ela não volta para o Senhor vazia, mas ela sim cumpre o propósito para o qual ela é enviada, Senhor. E essa mesma palavra, ela vem a cumprir o propósito do coração do meu irmão, da minha irmã, do meu próprio Senhor. Porque todos nós estamos sedentes. E todos nós precisamos dessa mesma palavra para nos libertar, Senhor. Senhor, muito obrigado. Deus, me apenas o instrumento nas tuas mãos, por honra e glória e por Deus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? 1 Coríntios 13, vamos ler alguns versículos, estamos meditando nesse capítulo, né? O irmão já colocou ali. Vamos ler. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como um sino que ressoa, como um símbolo que retina. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios, todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Próximo, por favor. Se eu der aos pobres tudo que possuo e entregar o meu corpo, para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Amém? Podemos assentar, amados. Pastor Thomas fala para nós pregarmos. De manhã pregou um careca aqui. Quem pensou que ia escapar, botaram outro careca hoje. Lá na igreja Paz e Vida, eles têm os pregadores no telhado. Aqui é os pregadores sem telhado. Né? Os
Desculpa, eu não resisti. Isso é eu sou careca, hein? Mas, brincadeira à parte, irmão, é um privilégio poder subir aqui mais uma vez, poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, né? O privilégio de uma responsabilidade, porque é com temor e tremor, como diz o apóstolo Paulo, que a gente sobe aqui para falar, porque nós seremos julgados por tudo aquilo que nós falamos, né? Então nós temos que vigiar bastante. Eu creio que a grande maioria conhece esse texto de 1 Coríntios 13, um texto muito conhecido, não só no meio evangélico, nas igrejas, mas por muitas pessoas, né? Até pessoas que não têm quase nenhum conhecimento bíblico, mas conhecem esse texto, principalmente naquela gravação do Cíntia Moreira, né? Aquela voz imponente, né? Tão gostoso ouvir. E só que a gente vem trazendo hoje uma palavra simples, muito singela, né? Não a minha palavra, né? Porque a palavra de Deus é poderosa, mas uma perspectiva muito simples, mas trazendo ela dentro do seu contexto, porque muitas das vezes nós analisamos ela fora do contexto e às vezes fica parecendo apenas uma coisa muito bonita, né, uma coisa muito legal, que traz um certo conforto, né? Nós podemos falar aqui do amor esposo, né, do amor eros, do amor filéu, mas o que nós vamos falar aqui, que o apóstolo Paulo ele fala, é do amor ágape. O amor ágape é o amor que vem de Deus, é o amor sacrificial, é o amor que não olha para os seus interesses, mas para o interesse do outro. É o amor que ama mesmo sem ser amado, né? Aleluia! É sobre esse amor que nós estaremos aqui falando algumas coisas, a respeito desse amor. Porque o amor, ele não é assim como no Eros, né? Aquela química, aquele sentimento, porque quando esse amor platônico, né? Quando esse amor ele se baseia apenas em sentimento, a coisa é muito perigosa. Isso não só na igreja, né? Principalmente na igreja, mas isso é no lar, na família, né? No meio às vezes da parentela, no trabalho, porque enquanto há um sentimento bom, ok, né? Vai me amar, eu vou amar de volta, eu amo fulano. Amo fulano por quê? Porque fulano faz isso para mim, porque fulano é tão bom para mim, né? Mas o dia que o fulano deixar de fazer, aí acabou o amor, né? Deixou de ser bom, deixou de ser legal. Então não é esse tipo de amor. E às vezes acontece isso no casamento, na família, né? Às vezes o amor ele se baseia apenas no sentimento. Isso é perigoso. Porque quando esse sentimento falha, o que resta? Né? Aí é onde a gente vê os noticiários, né? Feminicídio, dentre tantas notícias terríveis que a gente assiste, né? Na televisão, no jornal, né? E o fulano matou por amor. Ninguém mata por amor, né? Ninguém mata, a não ser que seja outro tipo de amor, esse amor eros, mas esse amor que o apóstolo Paulo e Jesus ele sempre frisou, né? Esse amor, quando o amor de Deus ele atinge os nossos corações. E quem é que tem o amor de Deus? Aquele que tem experiência com Deus, aquele que já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Por que Senhor e Salvador? Lá em Romanos 10, 9, 10, dizendo saber se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Porque se eu não confessar a Jesus como Senhor, todos aqui sabemos que naquele período do Império Romano, né, os cristãos não chamavam César de Senhor, porque Senhor é dono, né? E eles não poderiam chamar. O único Senhor era Jesus Cristo, o Senhor da igreja.
o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então eles não jamais poderiam chamar César de Senhor. Então não é, eu vou aceitar Jesus como meu Salvador, às vezes a gente vê a pessoa fazendo apelo, não é, nós vamos receber Jesus como nosso Senhor. Porque se nós não o recebermos como Senhor, jamais Ele poderá ser o nosso Salvador. E o Senhor, como já foi falado, é dono, né? O arrependimento é uma característica interessante. Imagina, né, eu pego aqui meu carro, estou indo para, sei lá, a região dos lagos, né? E de repente o Senhor faz o sinal, né, pede para entrar no veículo. E aí você só vai parar se quiser, e você vai abrir a porta, deixar ele entrar, se você quiser. Uma vez que ele entra, né, ele diz assim, mas não é para lá que eu estou indo não. Eu estou indo lá para Itacuruçá. Você estava na rota indo para a região dos lagos. Ele diz assim, eu estou indo lá para Itacuruçá. Você precisa dar a volta. Isso chama-se conversão, metanoia, arrependimento, né? Por quê? Porque não são mais os nossos interesses, não são os nossos desejos, não são as nossas vontades, mas a vontade dele. Aleluia, são os mandamentos dele, é o querer dele sobre as nossas vidas. A gente decide fazer a volta, mas ainda está faltando algo. Ele diz assim, agora deixa eu assumir o controle do volante, porque eu que fui guiar. O pastor João, como o pastor Joselino citou aqui, o pastor João sempre dizia, irmão, se Jesus não estiver em primeiro lugar no seu coração, ele não estará em lugar nenhum. Porque Deus não aceita segundo lugar. É por isso que a ordem é primeiro Deus, segundo a família, terceiro a igreja. Deus em primeiro lugar. A palavra do Senhor diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então o Senhor nos convida, primeiro passo, primeira atitude, né, é receber Jesus. Você que nos ouve aí pela live, né? Primeiro passo, porque jamais poderíamos experimentar esse amor que vem de Deus, que emana de Deus, porque Deus, Ele é o próprio amor. Se não me falar a memória, 1 João 4:8, pode dizer que Deus, Ele é amor. Ele é o próprio amor, Ele é a essência, né, do amor. Então esse amor emana de Deus. E nós, pela ação do Espírito Santo, através da palavra, nós podemos sim usufruir desse amor. Nós podemos experimentar e podemos viver em amor. E coisas que muitas vezes não temos visto dentro, muitas das vezes, da própria igreja. Nós podemos ver muitas coisas aí no período da pandemia, quando as pessoas não puderam mais vir para a igreja, e muitas coisas aconteceram nos lares, né? Milagres foram feitos, pessoas acabaram não voltando mais para a igreja, porque não estava alicerçada em amor. Amém? Lá, quando perguntam para Jesus, né, qual é o principal mandamento, lá em Marcos 12, a partir do 29, vamos ver o que Jesus ele responde acerca dos mandamentos. Jesus respondeu, o mais importante é este, ouça Israel. Ele está citando, se você falar em Deuteronômio 4, você vai encontrar. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Prossegue. Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Próximo. O segundo é este: ame o seu próximo como você ama, né? Como a você mesmo. Não existe mandamento maior do que este. E é nesse ponto, exatamente nesse ponto, é amar a Deus sobre todas as coisas, mas eu preciso amar o meu próximo. E aí Jesus, ele vai, quando ele vem trazendo, né, um novo e vivo caminho, um novo sacerdócio, porque lá em Hebreu vai dizer que quando há mudanças de sacerdote, né, há mudança de lei,
E aí Jesus ele não é da ordem de Arão, mas ele é da ordem de Melquisedeque, aquele que apareceu sem genealogia, sem começo de dia, sem fim de dias, quando Abraão ele vem da guerra e entrega o seu despojo aos pés daquele homem, se é que é um homem, né? E é esse sacerdócio que Jesus ele vai exercer. É um sacerdócio eterno. Aleluia nos céus. Não é um sacerdócio humano. E aí Jesus ele vai espiritualizar essa questão e ele vai mudar, vai ressignificar. João capítulo 13, 34. Aleluia. Presta bem atenção, irmão. Um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros. Como quem? Como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Segura aí. Você vê que quando Jesus ele responde aos fariseus, ele vai dizer, né? Como você ama a si mesmo. E qual é a diferença de você amar o próximo como a si mesmo e você amar o seu próximo, você amar o seu irmão, você amar a sua esposa, você amar o seu marido, você amar o seu filho, o seu pai, você amar o seu vizinho, como Cristo amou a igreja, porque a igreja não merecia. A Bíblia diz que nós sequer olhávamos para Ele. Aleluia, irmãos, Ele nos amou primeiro. Sem que nós merecêssemos, ninguém. A Bíblia diz que Deus olhou do alto do céu à terra e não havia um justo, nenhum sequer. E mesmo assim, o Senhor enviou o seu único filho para morrer por mim e por você. Esse é o amor ágape. Esse é o amor sacrificial. E é dessa forma que nós devemos amar o nosso irmão. É sobre isso. É sobre esse amor. E quando vai lá no versículo 35, o próximo versículo, ele vai dizer, ó, deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Como será que nós temos sido conhecidos? Como será que a igreja ela tem sido conhecida no meio da sociedade onde ela está inserida, né? Qual será o nível de relevância, tanto espiritual, material, que a igreja, né, ela tem exercido no meio da sociedade onde ela está inserida? E nós, como cristãos, dentro da empresa onde trabalhamos, dentro do colégio onde estudamos, dentro do lar onde nós vivemos, qual a influência que nós temos exercido? Será essa influência positiva ou negativa? Será que nós estamos exercendo essa influência pelo amor de Deus que está em nós? Ou não? Isso é para nós refletirmos, nós pensarmos. O capítulo 13 de Coríntios, ele está sanduichado, ele está no meio de dois capítulos que falam sobre dons espirituais. O capítulo 12, né, se nós formos estudar, e o capítulo 14. Vai falar sobre os 9 dons espirituais. Vai explicar, Paulo vai esmiuçar, irmãos, e não foi acidentalmente que o apóstolo Paulo vai colocar esse texto, poxa, nada a ver, está falando de dom, né? E de repente um texto falando de amor no meio de um. Mas tem tudo a ver. Como eu falei aqui, nós não vamos falar de um texto fora do seu contexto. Nós vamos falar dentro do seu próprio contexto. Né? Ele vai dizer no primeiro versículo, né? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tira. O falar em línguas é tremendamente importante. Não sei quantos aqui já são batizados com o Espírito Santo, exercem. Nós temos aprendido muito, né? Com o Kenneth Reagan, com esses homens aí que a gente tem estudado. Eu estou aprendendo coisas novas. A gente já vai aprender até a gente ver, né? A gente precisa aprender.
seguir aprendendo, conhecendo. Irmãos, e o recurso, o que isso traz para a igreja, para a nossa vida, para a nossa própria edificação, é algo tremendamente maravilhoso. Às vezes nós não temos noção do recurso que nós temos, que o Senhor já nos deu, o Senhor já outorgou sobre a vida da sua igreja, e muitas das vezes nós não utilizamos. Eu lembro do pastor Marcos, que pregou aqui e falou sobre o celular, deu o exemplo do celular, e eu achei isso interessantíssimo, que ele falou, existe ali alguns recursos, e que eu principalmente, que eu e tecnologia, nós somos divorciados. É uma briga feia, irmãos. Eu não sei nada de tecnologia. Eu nem sento ali, se eu estrago tudo, vou tirar a equalização, eu vou desconfigurar. Não adianta. Eu não sigo esse negócio. Já tentei fazer curso, mas não tenho paciência para isso. Então, eu, por causa desse meu conhecimento limitado em tecnologia, eu deixo de usufruir, todos os recursos que às vezes tem no smartphone, não é isso? E só que quem tem habilidade, quem conhece, vai poder acessar, vai usar melhor, Eu ainda faço anotação no caderninho, não tem esse negócio de computador, a minha irmã fica, não, lança no computador, não estou nada, eu vou escrever no caderno, está tudo certo. Mas por quê? Porque eu não sei. E às vezes nós dentro da igreja deixamos de acessar coisas maravilhosas, grandiosas, que o Senhor ele liberou para a igreja porque nós não temos o conhecimento. Como o pastor falou pela manhã, nos debruçarmos sobre a palavra do Senhor para ouvir, para aprender. Foi falado ontem lá, nós precisamos ser mais Maria do que Marta. Marta é essencial, Marta é necessário, É aquela pessoa ativa que trabalha o tempo todo. Se não tiver trabalho, ela nem vem para a igreja. Não foi assim que eu vi lá ontem? Se não tiver trabalho, ela nem vem para a igreja. Mas é essencial. Mas em primeiro lugar, a primeira coisa que eu falei aqui, em primeiro lugar, nós estamos na presença de Jesus. Aleluia, Jesus estava dando um ensinamento. Não era a hora. Ei, às vezes nós precisamos parar um pouco para ouvir o Mestre. Nós precisamos parar um pouco para ouvir Jesus. Quando nós oramos, nós estamos falando com Ele. Quando nós abrimos a Sua palavra, é o Senhor falando conosco. E o Senhor, Ele quer falar comigo, Ele quer falar com você todos os dias. Nós não podemos apenas comer da colher do pregador, do pastor. Não, nós precisamos nos alimentar da palavra. Todos os dias, porque o Senhor ele tem coisas novas, Ele tem coisas profundas, Ele tem coisas tremendas, e Ele quer usar a cada um de nós podemos ser usados tremendamente nas mãos de Deus. Deus não chamou você, Deus não chamou a mim apenas para vir para a igreja, sentar no banco, ouvir, não. O Senhor quer usar cada um de nós, com poder, com autoridade, com unção. Ele quer derramar os seus dons espirituais, mas acima de nós sermos usados com autoridade, acima de nós sermos usados com dons, Ele quer que nós exerçamos o amor. Aleluia! E o apóstolo Paulo, nesse primeiro versículo, veja bem, irmão, eu estou pregando contra os dons, não é isso, entenda. Nós precisamos crescer nos dons, precisamos buscar com zelo os melhores dons. Como o apóstolo Paulo falou, busque com zelo. Busque isso. É sine qua non, é essencial para a vida da igreja. Mas antes de tudo, você precisa conhecer o amor. Você precisa viver o amor. Para que no exercício desses dons, você não venha ferir ninguém. Você não venha querer se exaltar. Porque quem precisa ser exaltado é o Senhor da glória. O Senhor da igreja que precisa receber toda a adoração, toda a honra e toda a glória. O apóstolo Paulo vai dizer, irmãos, Paulo ele falava várias línguas. E alguns vão dizer que é xenolai, que lá no Pentecoste não foi língua de anjo coisa nenhuma. Que não, irmãos, falaram língua dos anjos sim. Aleluia, falaram em mistério com Deus. Aleluia, o Senhor pode até... Isso é testemunhado nos grandes avivamentos da igreja. Ele pode até usar, às vezes tem um estrangeiro na igreja, ele levanta alguém para falar japonês, inglês, sem que essa pessoa nunca tivesse estudado, somente para entregar um recado para alguém. Quem crê, irmãos? Quem crê? Isso é Bíblia, irmão. Aleluia, aqui não estou contando história, não. É Bíblia. Mas o falar em línguas estranhas
o apóstolo Paulo ele vem ensinando, né? Ele é um recurso que é para a nossa própria edificação. Quando nós falamos na igreja, é necessário que haja um intérprete, não é assim que Paulo vai dizer? Para que quem estiver ouvindo entenda. Porque você está edificando, se você falar só em línguas e não tiver interpretação, você está falando consigo mesmo com Deus, você está sendo edificado. E eu aprendi que nós devemos orar constantemente, mas esse assunto é outro dia, tá? Mas o apóstolo Paulo vai dizer que você pode falar, ainda que você seja um poliglota, fale francês, inglês, japonês, né? Se você falar em línguas, às vezes mais do que outro irmão, o apóstolo Paulo vai dizer, como símbolo que retina. Olha, não tiver amor, seria como metal que soa, como símbolo que retina. Lá em Corinto existia uma religião do mistério. Religião do mistério. Era a deusa Cibele, era o Dionísio, né? E eles andavam tocando lá um bumbo e um instrumento estridente que não emitia um som como esse som gostoso que a gente estava aqui adorando o Senhor, né? Não, era um som perturbador. Mas para quê? Para reunir as pessoas para a adoração desses deuses. Ou para expulsar os demônios. Eles usavam esse tipo de instrumento, mas era algo que perturbava. Olha o que o apóstolo Paulo está comparando as línguas usadas de forma incorreta. Eu falei da importância da língua, né? Mas sendo usada de forma incorreta, sem amor, eu vou ferir o outro. Eu vou ferir o meu irmão. Então, acima de tudo, eu preciso ter amor. Aleluia. Verso 2: ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, todo o conhecimento, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse montes, e não tivesse amor, nada seria. Eram dons, irmãos, que eram considerados top de linha, certo? Profecia, conhecimento, fé, né? Sacrifício, eram dons que quem tinha era considerado por crente de primeira linha. Haviam dois complexos na igreja de Corinto: o complexo de superioridade, aquele que se achava melhor do que os outros, porque tinha um ou outro dom. E existia o complexo de inferioridade, que é aquele irmão porque não tem todo mundo tem um dom, né, irmão? Mas aquele irmão não tinha dom de profecia, não tinha dom de conhecimento, ele se menosprezava, e era isso que acontecia. Olhando para o livro de Corinto, era isso que estava acontecendo dentro daquela igreja, e muitas vezes é o que acontece hoje. E sabe o que acontece hoje, muitas das vezes? O evangelho antropocêntrico, né? Palavra bonita, eu aprendi isso para falar aqui. É o evangelho antropocêntrico. A pessoa quer aparecer, né? Posta a voz. Irmão, como diz o Luciano Subirá, o processo é muito simples. O resultado ele pode ser maravilhoso, magnífico, mas o processo é simples. Aleluia, aleluia. Irmãos, olha, ele está falando de coisas profundas. Quando ele fala de sacrifício, né? Ele está falando tanto de martírio, você entregar sua vida, né? Por alguém. Ou pode ser também você sacrificar seus bens, né? Eu conheço pessoas que, por serem dizimistas, eu já vi muito isso, ela acha que está bom, já está fazendo tudo. O resto que ela faz não importa, né? Pode estar até em fornicação, mas está dando disso e está tudo certo. Não, irmão, não. Né? O apóstolo Paulo está falando aqui, ele está ensinando. Irmão, mas como pode alguém entregar a sua vida e não ter amor? Não é um contrassenso? Eu, quando estava estudando, né, foi falado aqui, os mais velhos vão lembrar, né, foi em 2001, aqueles caras em casa lá do World Trade Center, lá em Nova York, não é isso? Que tomaram posse das aeronaves, lançaram, acho que foram 2 das Torres Gêmeas. Eu fiquei desesperado naquela época, eu pensei que a guerra ia estourar. Eu era bem novo naquele período.
uma foi jogada em Washington DC e outra aeronave não conseguiram concluir, lançar onde ela tinha que cair, porque tomaram lá a aeronave e conseguiram desviar do alvo. Mas eles entregaram as suas vidas por interesse, porque havia promessas, religiões, né, que tinham promessas na vida futura, né, e aí eles quase cometem essas atrocidades. Então, irmão, tudo que nós fizermos, por mais maravilhoso, por mais espetacular que seja, se não for por amor, não adianta de nada. Então nós precisamos estar atentos ao que a palavra de Deus nos ensina. Aleluia! Ainda que destruísse toda a minha fortuna, né? Está falando dos bens para sustento dos pobres. Ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Esses versículos do 1 ao 3, ele fala da superioridade do amor em relação aos dons. Isso é tão sério que naquele grande dia eu posso orar aqui nessa igreja e morto nisso. Eu posso aqui, se eu ficar aqui contando experiência, é que eu gosto de pregar a palavra. Né? Eu gosto de pregar a palavra. Mas se eu ficar aqui contando experiência, uma vez nós estávamos lá no mutirão, comecei a pregar e uma pessoa passar mal. Lembra, Dona? E aí teve que parar a palavra naquele momento. E foi revelado que aquele irmão tinha dado algo para ele comer. Tá? Tinha feito um trabalho. E quando nós botamos a mão, ele vomitou aquilo que tinha dado para ele, ele ficou bem, sentou e ouviu a palavra até o final. Deixa Deus. A gente não gosta de ficar falando porque parece, né? Mas se a gente for ficar aqui contando experiências, né? Mas se eu não tiver amor, isso não adianta de nada. Se eu não tiver uma vida santa, se eu não amar meus irmãos, né? Eu vou dizer naquele grande dia, Senhor, naquele dia eu olhei para aquele irmão que estava passando mal lá, ele vomitou, foi sensacional, foi tremendo. O que o Senhor vai dizer para mim? Apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não te conheço. Então é muito sério, sabe? Não adianta quem está pregando uma mensagem espetacular, a igreja glorificando, mas que às vezes não edifica em nada. E se nós colocarmos em prática a palavra como ela tem que ser colocada, irmãos, a nossa vida não muda. A nossa vida muda. Você vai ter paz em meio à guerra. Você vai ser mais do que vencedor. Às vezes as pessoas, eu vejo muito crente brigando, política, discutindo. Eu sei, irmão, a gente não deve ser alienado, a gente tem que estar antenado. Mas, irmão, a gente está aprendendo aqui dia de segunda-feira sobre submissão à autoridade. Que maravilha, irmão. Princípio da palavra de Deus que não pode ser quebrantado. E que às vezes a gente atrai maldição para a nossa vida. E vejo um monte de crente, às vezes, se degladiando na internet, brigando por causa de posicionamento político. Quando a Bíblia vai dizer assim, ora, por quem está revestido de autoridade, por quem está em posição de eminência. A gente deve olhar para a palavra, o que a palavra diz, o que a palavra ensina, não é verdade? Aí no verso 4 até a parte A do verso 8 vai falar das qualidades desse amor. Já falamos da superioridade do amor, vai falar das qualidades desse amor. O que o amor é, o que o amor não é e o que o amor faz. Amém? Vamos dar uma olhadinha no que o amor é? A partir do verso 4 diz assim, o amor é sofredor. O amor é sofredor. Aí sabe o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Os irmãos estavam se debruçando, vamos ver lá. 1 Coríntios, capítulo 3. Acho que do 1 ao 3. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois não estavam em condições de receber, tampouco agora estão. Porque ainda são carnais, pois visto que há inveja e desavença entre vocês,
não é certo que são carnais e estão agindo meramente com critérios humanos? Próximo. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, né, e outro diz, eu sou de Apolo, não é porque estão agindo meramente com critérios humanos? Entende? Irmãos, às vezes, dentro da igreja, se levanta alguém que não está concordando, não está alinhado com a visão do pastor da igreja. O pastor da igreja é com quem Deus vai falar. O pastor é a autoridade. Goste eu ou não, o pastor é a autoridade. Deixa eu te ensinar algo aqui. Se alguém emprestar, assim como Pedro fez, emprestar a boca para Satanás e chegar no seu ouvido para criticar o pastor, para criticar a maneira do pastor administrar, governar, repreende na hora. Não empresta o seu ouvido. Não empresta o seu ouvido. A igreja que aparentemente tinha todos os dons, estava nadando nos dons espirituais, mas era a igreja mais problemática que a gente encontra na Bíblia. Você está entendendo? Você está entendendo? Porque o amor é superior aos dons. É uma brigalhada terrível. Irmão brigando com irmão, desavença, discórdia. Eu contei testemunho aqui de manhã que quando nós retornamos, o pastor falou que eu dei um passeio, né? Deus falou para mim, volta, para de questionar o seu líder, porque eu coloquei ele sobre a sua vida. Para, abraça a visão, caminha junto, não seja pesado. Imagina, eu ouvi isso numa chamada de vídeo, lá de Curitiba, uma pessoa que eu considero como um apacentador pessoal, aquela pessoa que a gente corre quando a gente está, né? Agora tem o pastor também, mas eu fiquei com vontade de agredir o irmão se eu pudesse. Mas era verdade. O problema é que nós não gostamos de ouvir a verdade. O apóstolo Paulo, ensinando a Timóteo, ele fala assim, ó, prega a sã doutrina, higiene no original, que vem de higidez, higiene, né? A verdadeira palavra, a sã doutrina, prega isso, é isso que você tem que pregar. Se vai ouvir, se vai dar ouvido, muitos terão comichão nos ouvidos, vão contrair doutores, mestres para si, para poder ouvir aquilo que lhe agrada. E é assim que as pessoas muitas estão. O censo está lá em cima. A quantidade de evangélicos absurdamente cresceu, não sei quem viu o último censo. Mas existem muitos que estão, mas não sabem nem onde estão, por causa do evangelho superficial que está sendo pregado. Não é que a gente seja melhor do que ninguém, é apenas nós estamos pregando a palavra de Deus. Como o pastor falou pela manhã, existe tanta coisa, ele ensinou lá em 1 João capítulo 2, que fala dos falsos mestres, e foi necessário falar isso. Foi necessário, a gente não está aqui para criticar ninguém, mas foi necessário falar, porque o que a gente tem visto aí é escandaloso. É escandaloso. Pessoas em fornicação, em posição de liderança. Que é isso, irmão? A palavra de Deus, ela não mudou. A palavra de Deus, ela foi, é e sempre será. Ela não muda. O que muda são os métodos, a maneira de se ensinar, a maneira de pregar, mas a palavra de Deus não muda. Passarão os céus e a terra, mas essa palavra jamais passará. Deus não se deixa escarnecer, aleluia. Naquela igreja havia irmãos levando outros irmãos à justiça. O apóstolo Paulo vai falar assim, não tem ninguém entre vocês capaz de julgar, não tem um sábio, não tem ninguém, por causa da carnalidade. Cada um estava procurando o seu interesse, estava se apoiando no amor emocional, puramente emocional. Irmãos, chegou o meu conhecimento aqui de que pessoas, há um tempo atrás, estavam falando da minha vida. Fosse um tempo atrás, ia ficar meio esquisito.
Mas aí eu olhei com um olhar que eu nunca tinha experimentado, porque o Espírito Santo falou: é agora, é nesse momento que você precisa exercer, aleluia, esse amor que você está aprendendo. E você passa a conseguir olhar para essa pessoa que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Se uma pessoa te obrigar a andar uma milha, vai duas. Se quiser te tomar a capa, dá também a túnica. Se bater de um lado da face, oferece a outra. Irmãos, isso é quase impossível. Hoje em dia o medo das pessoas está à flor da pele. E tem pessoa que nem mais medo tem, né? Qualquer coisa. No trânsito, então, eu dirijo o dia inteiro. É terrível. Terrível. Mas nós precisamos fazer a diferença nesse mundo. Foi mostrado aqui um cartaz sobre evangelismo, sobre culto evangelismo. Mas eu penso que se cada um de nós vivermos em amor, proclamarmos com as nossas atitudes, com a nossa vida, irmãos, o verdadeiro evangelho, cada um de nós aqui, no mínimo, irmão, ia trazer mais um por ano nesse lugar. Que dentro de pouco tempo não caberia pessoas aqui dentro, irmão. Não caberia. Não teria nem necessidade de fazer culto lá fora, não, porque aonde você vai, você é sal. Aonde você vai, você é luz. Aonde você vai, você reflete a glória de Deus. Você é o pequeno Cristo. Nós somos o pequeno Cristo. E como tem sido o nosso proceder, como tem sido o nosso falar, como tem sido as nossas atitudes, será que nós estamos sofrendo? O apóstolo Paulo vai dizer, nesse mesmo livro, sofra antes a consequência. Ah, mas o irmão pegou emprestado, foi errar não sei o que no meu nome, não me pagou. Aí você, não fala xingada, não te xinga, né? Apesar que eu mesmo me xingo, né? Aí você fala da pessoa, você, né, conta para um, fala para outro. E o apóstolo Paulo está ensinando, sofra o dano. É tão difícil sofrer o dano, irmão, não é fácil. Mas Jesus falou assim: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo, o ajudador, o consolador. É Ele quem vai nos capacitar, é Ele quem vai nos ajudar. Aleluia, nós não estamos sozinhos. Nós precisamos, para que a gente não nos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-nos do Espírito Santo. À medida que nós vamos nos enchendo do Espírito Santo, irmão, nós vamos sendo capacitados a cumprir os mandamentos. O Senhor falou assim: aquele que me ama é quem tem os meus mandamentos, quem conhece os meus mandamentos e os cumpre e os guarda. Eu posso falar com meus lábios que eu amo a Jesus. Eu posso cantar: Senhor, eu te amo, mais que tudo nessa vida. Eu devo cantar sim, eu não estou sendo aqui crítico. Só que se o nosso coração não estiver de acordo com aquilo que eu estou falando, eu estou jogando palavra ao vento, irmão. Eu preciso conhecer, conseguir conhecer. A gente bate nessa tecla, a gente fala bastante, é chato pra caramba, mas a gente, quanto mais fala, muitos menos faz. Satanás é tão inteligente, né? Que no advento da internet, da tecnologia, nós muitas das vezes gastamos horas e horas. A média do brasileiro é mais de 2 horas, né? Eu esqueci, é muito mais. Eu estava vendo um documentário. Gastamos horas na internet, vendo videozinho. Eu gosto, irmão. E quando começa a ver, um problema assim. Eu estava pensando até em excluir rede social, ficar sem rede social há um tempo. Mas isso sou eu, tá, irmão? Estou aqui contando rede social, por favor. Mas eu estava pensando, porque às vezes tira o foco, às vezes o Espírito Santo está querendo falar conosco, às vezes a gente está diante de um problema, ou vai passar por um problema, e a gente precisa estar preparado, cheio do Espírito, para que quando o problema surgir, a gente saiba como agir. Não, já sei como fazer, porque o Espírito Santo já me revelou. Eu sei como eu vou suportar. Essa palavra no original, irmãos, é o ânimo esticado ao máximo. Ânimo esticado ao máximo. Pode pressionar, pode. E você está firme. Porque através desse amor você vai ganhar o seu irmão.
Você vai ganhar o seu irmão que está te perseguindo, que está te caluniando, que está se levantando contra a sua vida. Você vai ganhar aquele familiar que está se levantando contra a sua vida. Você vai ganhar aquele patrão, aquele colega de trabalho. Ei! Aleluia! Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração através da palavra de Deus. Sofra, aleluia, pelo Evangelho. Aleluia! O amor é benigno. O amor não é invejoso. Irmãos, é tremendo. Benigno é ser bom, ser agradável. Mas essa questão de ser invejoso, irmãos, não precisa ser um psicólogo para saber isso. Né? Nós temos uma capacidade muito maior, mas muito maior, de chorar com quem está chorando, do que se alegrar com quem se alegra. Estão entendendo, irmão? Nós temos a capacidade bem maior de chorar com quem chora. Morre alguém, a gente vai lá, é solidário, chora junto, vai lá no cemitério, né? Eu não sou nem pastor, já fiz sacrifício fúnebre. E às vezes a pessoa está lá, está doente, a gente vai, né? Vai lá visitar, a gente tem uma capacidade enorme. O brasileiro então, né? Enchente lá, Petrópolis, não sei o quê. Vai aquele monte de caminhão. Eu vi uma última catástrofe que teve lá, comida se estragando aos montes por causa da logística, e não conseguiram entregar, né? Mas tanta coisa que enviaram. Nós temos essa capacidade. Agora, o colega de trabalho recebeu uma promoção, misericórdia. O irmãozinho da igreja foi levantado alguma coisa, meu Deus, era eu que tinha que se levantar, esse irmão não tem capacidade. Esse pastor que assumiu aí, isso não tem capacidade não, eu que tinha que ser o pastor. Aleluia. Oh Deus, fala com a tua igreja, Senhor. Fala com a tua igreja, Senhor. Nós não temos capacidade, mas nós precisamos estar cheios do Espírito para a gente conseguir se alegrar com aqueles que se alegram. Só estando cheios do Espírito e exercendo o amor de Deus que está sobre as nossas vidas é que nós somos capazes de se alegrar com aqueles que se alegram. Está recebendo? Está entendendo? Vamos até onde o Senhor nos permitir, porque o horário não espera. Não trata com leviandade, não se ensoberbece. Irmãos, tem tanta gente soberba dentro da igreja. O pastor falou aqui pela manhã, o pastor Rui, um camarada que era da casa dele lá, humilde, tranquilo, aí foi consagrado a pastor, até o jeito de andar do camarada mudou. Até o jeito de segurar a Bíblia, quem está bem de manhã, né? Até o jeito de segurar a Bíblia. Tem pessoa que quando bota um terno, não sou não, ou quando dirige um carro bonito, né? Não, de amor. Aleluia. Deus resiste ao soberbo, mas concede graça e humilde. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Não se comporta com indecência. Nessa igreja de Corinto havia algo ali, não sei se no capítulo 5, que o camarada estava substituindo, acho que com a esposa do próprio pai. Olha isso, irmão, que coisa terrível. Mas sabe o que é pior? Sabe o que é pior? É que a igreja estava achando aquilo normal. A igreja estava tolerando aquilo. Pior do que o pecado é a igreja achando normal. E hoje a gente vê, como eu falei aqui, tanta gente exercendo, às vezes cargo de liderança, às vezes sendo consagrado, mas não tem uma vida no altar de Deus. Não estou falando aqui, irmãos, o pastor Gary Henry, que pegou a gente lá na reunião de pastor, no Amigão, Gary Henry, ele contou uma história muito interessante. Ele falou que ele tem um livro, nós compramos o livro para a gente estudar. Quando que nós nos tornamos tão maldosos?
Eu achei interessante aquilo que ele falou lá, e está no livro dele também, que ele conta a história do pastor que foi um mentor para ele, era um homem de Deus muito usado, Deus salvando milhares de vidas. Aí aquele pastor, eu falo aqui o contrário do que eu estava falando, para vocês verem. Aquele pastor, fazendo um gabinete com a irmã, se deixou levar pela emoção do momento, a irmã deu um beijo nele, ele afastou, pecou, né? Ele afastou na hora, pediu perdão à irmã, a irmã tinha entendido errado, e aí automaticamente ele contou para a esposa perdoou, oraram juntos, contaram para a igreja. Meu Deus do céu, escorraçaram o camarada, ele vivia da obra, gente. A família dele só não passou fome, porque ele teve que trabalhar no mercado. Sabe, correção ela tem que haver. Sim, tem que haver. Mas a gente não deve desprezar, lançar, sabe, a pessoa lá no mundo. Não, nós temos que amar. Deus mandou aquele pastor ficar ali, ele não sair. Mesmo com todo o julgamento, mesmo sendo apedrejado. Ele falou que pensava que tinha muitos amigos. E no final todo mundo virou as costas. Quando esse pastor voltou para a terra dele, porque ele faz missão aqui no Brasil, né? Ele é eletrônico na missão no Brasil. Quando ele foi lá, ele ficou sabendo, ele ligou para esse pastor e falou: eu quero me encontrar com você. Marcou um almoço, fomos lá almoçar. E aí ele disse para esse pastor: olha, eu fiquei sabendo o que aconteceu. Eu conheço você, eu conheço a sua seriedade, a sua capacidade, sei quem você é em Deus. Essas coisas elas acontecem conosco, o ser humano ele erra, ele falha, e eu estou com você. Diz que aquele homem começou a chorar copiosamente dentro daquele restaurante, mas chorar copiosamente. Ele falou assim: olha, eu pensava que eu tinha milhares de amigos dentro da igreja, mas você é um dos 5 que me ajudaram, que estenderam a mão para mim. Irmãos, às vezes acontece isso dentro da igreja. Tem que corrigir? Tem que corrigir. São dois extremos, né? Eu falei aqui de fazer vista grossa. Não pode. Se eu estou em pecado, irmãos, eu não devo estar aqui. Né? Há um tempo de correção, né? Para retomar os trilhos. E depois sim, não é abandonar, não é julgar, porque não fomos chamados para julgar. A Bíblia diz que à medida que nós julgarmos, nós seremos julgados também. Sabe, irmão? Então a gente tem que ter esse cuidado para a gente não cair nem no extremo nem no outro. Amém, irmãos? Aleluia. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Irmãos, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E a parte lá do verso 8 diz: o amor nunca falha. Eu poderia falar mais, esmiuçar mais cada palavra dessa aqui, porque a gente vinha meditando já há algum tempo, não dá tempo. Mas essa palavra tudo me chamou muita atenção quando eu estava estudando. Preste atenção, nós somos falhos, pessoal. Quem concorda somos falhos? Acho que alguém não concordar, né? E a Bíblia diz assim: ó, tudo sofre. Será que nós todos sofremos? Tudo crê. Tudo. Nossa, a palavra é forte, né? Tudo. Se nós olharmos com os olhos humanos, é impossível. Mas a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Talvez Deus tenha trazido você aqui essa noite, talvez você esteja precisando amar alguém. E aí você de repente está falando: Senhor, me dá amor no meu coração. O Senhor não vai te dar amor, o Senhor vai te dar a oportunidade de exercer o amor. Talvez o Senhor tenha direcionado você a perdoar alguém, para que a sua vida flua. Não, você não sabe o que ele fez, e nem quero saber. Mas o Deus que está me usando, o Espírito Santo que me conhece,
que estava comigo em todos os momentos que eu estava orando, lendo. Ele estava com você e sabia que você estaria aqui nessa noite. Talvez você participou de alguma igreja que você saiu ferido, machucado, magoado. Não, porque o pastor, porque o irmão. E o Senhor está dizendo para você hoje, todo tempo ame, ame, aleluia. Eu quero fazer coisas lindas na sua vida, eu quero curar, eu quero transformar. Aleluia, eu quero transformar água em vinho, eu quero fazer milagres, eu quero te encher do meu espírito, mas você precisa liberar perdão. Você precisa amar, você precisa viver esse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Antes de eu buscar os dons, antes de eu buscar as maravilhas de Deus, antes de qualquer coisa, eu preciso buscar o amor de Deus, eu preciso exercer o amor de Deus, eu preciso amar cada um dos irmãos que aqui estão. Não é fácil, mas o Senhor é quem nos capacita. Para Deus, nada é impossível. Aí no final, o apóstolo, por que o amor é superior aos dons? Por causa da sua qualidade, que nós falamos aqui, e por causa da sua perenidade. Línguas cessarão, profecias cessarão. Não, língua, profecia, conhecimento, isso é para a igreja militante. O que é a igreja militante? A igreja que está aqui, está lutando, né? Está guerreando, está lutando guerra. Agora o amor, ele é também para a igreja triunfante, aleluia. Aqueles que irão triunfar com Jesus, que vão subir para a glória com o Pai. Lá as línguas cessarão, lá as profecias cessarão, mas o amor permanecerá. É por isso que se eu não souber exercer o amor aqui e agora, eu não posso ir para lá. É muito sério isso. Eu preciso aprender a exercer esse amor aqui e agora, para quando eu chegar lá, eu já pratiquei tanto aqui, que eu vou chegar lá já exercendo. Bem, irmãos? Mas eu vou parar porque senão eu vou passar do horário. Eu agradeço a oportunidade. Que o Espírito Santo de Deus ele possa realmente, verdadeiramente transformar o seu coração, assim como eu falei da minha. Amém? Obrigado, Senhor. Louvado seja Deus. A Bíblia diz: a Bíblia diz que o amor de Deus já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos deu. O amor de Deus já está dentro de nós. Agora esse amor ele quer o quê? Transformar. Ele quer se manifestar. Ele quer influenciar. Ele quer fazer isso. E isso não é Deus que vai fazer por nós. É nós que vamos realizar. Como? Deixando que Ele aconteça. Como o Nilo falou, sobre as coisas que está na Bíblia, que é para o nosso benefício. Deus quer que isso aconteça conosco. Deus quer nos usar, Deus quer fazer grandes maravilhas. Porque imagine uma pessoa aí destruída, acabada, aí chega e de repente Deus chega para o Espírito Santo dá aquela impressão para você, ora, abraça, fala com aquela pessoa. Aí você faz, por exemplo, esse rapaz, o Marcos, que está aqui, no dia da nossa reunião aqui, alguém gritou, chamou no socorro, chamou a gente. Por que essa pessoa chamou? Porque ele sabia que aqui ele faz socorro. E pela graça de Deus, tudo nós fazemos. Eu vou aqui para o pessoal e deram uma chamada na cabeça dele, ele chegou. Nós ficamos ali esperando o bombeiro chegar, toda assistência, certo? E graças a Deus. Ele não mudou de vida, nossos olhos de novo, mas em nome de Jesus a vida dele já está mudando. Por que os pessoal vieram pedir ajuda, impacto? Eles sabiam
e sabia o que aqui no nosso for necessário. Onde é que eu quero chegar com isso? Porque se ele soubesse também que a gente não ia fazer nada, não ia provar. Não é verdade? Então, deixe esse amor fluir em você, através de você. Então, por isso eu quero que você fique de pé. E você agora experimente o poder do amor de Deus dentro de você. Como assim, pastor? Se você está enfermo, esse amor vai trazer cura. Se você está com algum problema em casa com alguém, esse amor vai te mostrar a solução. Se você está desanimado, esse amor vai te mostrar onde está a força, o ânimo que você precisa. Se você está pedindo, né? E às vezes a gente fica assim, Deus, socorro! Isso só acontece comigo. Tem vezes que eu chego lá no meu carro, já que eu moro sozinho, ninguém está dentro. Certo? Então esse amor vai demonstrar esse socorro que você precisa. Amém? Então eu quero te pedir agora que você apresente a sua vida. A Bíblia diz que nós devemos fazer conhecida diante do Senhor todas as nossas necessidades, todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações. Filipenses 4:6 diz: não odeis o Senhor por coisa alguma, mas seja conhecida diante de Deus, né? Pela oração e súplica, com ação de graças, as nossas petições. Então, onde você quer ver um milagre, esse amor vai trazer um milagre para você. Porém, não esqueça de corresponder esse amor, de se entregar a Ele, de se você se deixar ser envolvido por Ele. Então, em nome de Jesus, põe a mão no teu coração. Aleluia. Se você está com uma enfermidade, né? Eu estou brigando com uma coisinha que apareceu no meu joelho. Certo? E vou deixar o amor agir também nisso aqui. Pai, nós rendemos graças a Ti. Porque Tua palavra me diz que Jesus, Ele mesmo carregou no seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, para que, morto para o pecado, nós vivamos para a justiça, e que pelas suas pisaduras fomos curados. E isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. E Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E Jesus declarou também: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então isso foi o teu amor sendo manifestado entre nós. E por essa razão, nós clamamos agora e pedimos que pela tua graça estenda as tuas mãos sobre cada um teu filho. Ó Deus, uns são com as mãos no coração, o outro com a mão no lugar onde está o problema, com dor, Senhor. E em nome de Jesus, mal saia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o amor de Deus manifesto em carne, porque está escrito que o Verbo pela palavra, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, essa palavra se fez carne e habitou entre os homens. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, seja o que for que está trazendo preocupação, medo, que esteja trazendo dor, que esteja trazendo algum tipo de sentimento, ó Deus, que é contrário à tua palavra, algum problema que está trazendo perturbação,
seja mental ou emocional, em nome do Senhor Jesus Cristo, saia agora, em nome de Jesus, pois o amor de Deus ele liberta. Aleluia. Pois o amor de Deus encobre multidões de pecado. Em nome de Jesus. Receba agora o milagre de Deus sobre a tua vida. Que haja paz. Que haja agora cura. Que haja agora libertação. Que haja agora, em nome de Jesus, a tua vida sendo colocada no modo de Deus. Organizada. Não é equilibrada, porque Deus não nos deu o espírito de medo, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e mente equilibrada. Em nome de Jesus, receba o milagre agora na tua vida. Em nome de Jesus, e você que está nos ouvindo pela internet, receba o milagre de Deus sobre você, sobre a tua casa. Que em nome de Jesus, o mal saia agora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Faz assim com a tua mão. Que o Deus da paz, que pelo sangue da eterna aliança trouxe de volta dentro de nós, nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, nos aperfeiçoe e nos conceda todo o bem para sermos aperfeiçoados e assim cumprirmos a sua vontade. E opere em nós daquilo que lhe é agradável por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor te abençoe e te guarde e te livre de todo mal. Em nome de Jesus. Vamos em paz. Que a graça nos seja multiplicada. Amém. Então fala com o teu irmão, né? Dá um aperto de mão, um abraço, e dá uma palavra aí de bênção para ele. Profetiza na vida dele.